O que vai acontecer com você depois de você morrer? Você já pensou nisso? O que vai acontecer com você depois que você morrer? Uma das verdades que nós temos em Jesus, é que Jesus Cristo vai voltar. Amém ou amém? O apóstolo Paulo falou que Jesus Cristo vai voltar, e aquele que, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente. Mas o apóstolo Paulo, ele não alcançou essa graça de ver Jesus Cristo retornar. Então fica aqui a pergunta: o que vai acontecer caso nós morrermos? Palavra de Deus para você nessa noite. Abre o seu coração e deixa Deus falar com você. Eu quero ler com você uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas. Hoje a Monique vai me ajudar, Lucas 16, do versículo 19 até o 31. Quem vai falar o que vai acontecer depois que eu e você morrermos? Não sou eu, mas é o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura da palavra de Deus? Isso. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. O rico e o mendigo. Ora, isso é Jesus contando, igreja. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta da queima, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer, quem aí, igreja? Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu em tormentos. A igreja está prestando atenção? Amém. Glória a Deus. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. E o último versículo, depois a mãe volta lá daquele primeiro, por favor. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos refletir sobre a eternidade. Diga eternidade. Eu quero nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que você saia com essa reflexão, porque a eternidade é uma realidade. Todos nós, após a morte, caso Jesus não volte, Jesus voltará, caso não alcancemos a glória de Jesus voltar, a realidade é que todos nós vamos morrer e vamos viver uma eternidade. Um
viver uma eternidade de vergonha eterna, mas outros vão viver uma eternidade de glória eterna. E eu tenho uma pergunta para fazer: esse povo que vai viver uma eternidade de glória eterna veio nessa noite? Tem irmão que não prestou atenção, mas eu vou repetir. Esse povo que vai viver uma eternidade de glória eterna veio nessa noite? Glória a Deus! E a palavra nós já lemos, irmãos. Se você prestou atenção, eu gosto de fazer uma releitura. Vai falar de duas pessoas: o rico e o mendigo, que tem até o nome, Lázaro. Vai dizer a palavra de Deus que o rico vivia de maneira esplêndida e o Lázaro vivia na ajuda de Deus. E a palavra vai falar que aconteceu dos dois morrerem. Os dois morreram. E a palavra de Deus vai dizer, nós acabamos de ler, que um foi para o Hades, para o inferno, e o outro foi para o seio de Abraão e para o céu. E nós acabamos de ler, o rico no inferno, ele vai abrir os olhos e vai falar: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água, e que essa ponta de dedo alcance a minha língua. E o pai Abraão, nós acabamos de ler, o pai Abraão vai falar: não é possível, porque entre nós e vocês, quem está aqui não pode passar daí, e quem está daí não pode passar para cá. Nós acabamos de ler. E ele vai falar: pai Abraão, manda então Lázaro ir lá na casa paterna, lá na casa do meu pai, para que ele fale para os meus irmãos, para não virem para cá, porque o inferno é um lugar terrível. E o pai Abraão vai dar o segundo não. Não é possível, porque eles têm Moisés e os profetas. E por último, o rico que está lá no inferno, ele vai falar: pai Abraão, manda alguém dentre os mortos para falar com os meus irmãos. E o pai Abraão vai falar: não é possível, eles têm Moisés e os profetas, e ainda que ressuscite alguém, eles não irão acreditar, que eles acreditem em Moisés e os profetas. Essa é uma realidade. Se irmão já me conhece, sabe que eu sempre gosto de contar novamente. Há muito tempo se pensou que isso era, essa história que Jesus contou era uma parábola, mas isso ficou de lado, por causa de alguns elementos que nos fazem crer que essa história aconteceu de verdade. Por que, irmãos? Porque tem dois nomes próprios que aparecem nessa história. Quais são, igreja? Dois nomes próprios que aparecem: Abraão e Lázaro. Então aparecem dois nomes. Então, só de aparecer dois nomes, irmão Sidney, já mostra que essa história que Jesus está contando é uma realidade. Mas independente da gente ter essa discussão aí, até meio teológica, se é parábola, mas é uma história de verdade, o que eu e você temos que acreditar, temos que ter, que quem foi que contou essa história? Foi o irmão Ailson? Quem foi que contou essa história? Diga: foi Jesus. Diga mais forte, senão vou pedir que você fale para o irmão da direita e da esquerda aí, viu? Quem foi que contou essa história? Jesus. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos me respondem. Se Jesus falar, você acredita sim ou não? Está muito fraco. Você acredita sim ou não? Sim. Então, igreja, quem contou essa história foi Jesus. E Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Quem veio adorar Jesus e ouvir uma palavra nessa noite? Irmãos, três considerações. Palavra é empreendimento. Três considerações que o Espírito Santo me levou nessa palavra, né? O que Jesus está querendo ensinar para nós? Porque se Jesus está contando essa parábola não, essa história, algum ensinamento tem para mim e para você. Primeiro ensinamento que eu aprendi é que não necessariamente Jesus está querendo falar sobre condição social, sobre rico e sobre pobre, não necessariamente nesse texto. Apesar de Jesus Cristo falar o quão difícil é o rico entrar no reino dos céus, mas ele não falou que é impossível. Então, no primeiro plano, Jesus não está falando de riqueza, nem um é rico,
nenhum outro que é pobre. Por que, irmãos? Qual que era o problema desse rico? Está ali no finalzinho. Ele se regalava esplendidamente. Quem era ele? Ele não se importava com os outros. Ele não ligava para os demais. Ele era o Deus da vida dele. Ou seja, ele se regalava esplendidamente. E como que você sabe, irmãos? Porque o segundo personagem que vai entrar aí é o mendigo ou pobre, que o nome dele é... A igreja está esperta, nota 10 para a igreja hoje, viu, Watson? Eu sou professor, eu vou dar nota para vocês. Nota 10. Quem que é o segundo personagem que aparece? Lázaro. E o que significa o nome Lázaro? Lázaro significa aquele que é ajudado por Deus. Tem alguém aqui nessa noite que pode levantar a mão e dizer: Ailson, eu sou ajudado por Deus? Então, de um lado, eu tenho aqui alguém que se achava o Deus da sua vida. Eu espero que aqui no nosso meio não tenha ninguém nesse quesito. De um lado eu tinha um que se achava o Deus da sua vida, e do outro lado eu tinha um que era ajudado por Deus. Sabe por quê, Gabriel? Porque, bem da verdade, eu trabalhei no aeroporto 10 anos, trabalhar lá ainda, e eu tive acesso a muitas pessoas ricas. E a bem da verdade, que existe muito rico arrogante. Isso é verdade. Mas, irmãos, existe rico de uma humildade que você não imagina. E sabe qual é a outra verdade, Monique? Existe muito pobre e humilde, amém? Vou perguntar de novo, Valquíria. Existe muito pobre e humilde, amém? Mas a bem da verdade, vou até ficar de costas, ninguém falar, aí não está falando para mim. Existe muito pobre e arrogante. Sentimos os irmãos dando glória, Robson. Tem muito pobre e arrogante. Então, ali o quesito, o que é o primeiro plano de Jesus? Não é a condição social que Jesus está falando, mas era um que não servia a Deus e outro que era ajudado a Deus. Cadê a igreja nessa noite para falar: eu preciso de Jesus? Segunda consideração no texto, os irmãos estão com isso? Está chegando bem o som? Segunda consideração que eu aprendo nesse texto, que Jesus nos ensinou, é que morre o rico e morre o pobre. Morre o rico e morre o pobre. Irmãos, se nós não alcançarmos a graça de Jesus Cristo retornar, porque primeiro ressuscitarão os mortos e nós que ficaremos vivos subiremos na sequência, a verdade é, se Jesus Cristo não voltar em 100 anos, sabe quantas pessoas vão estar vivas aqui nos próximos 100 anos? Sabe quantas pessoas? Se Jesus Cristo não voltar em 100 anos, não vai ter? Então, irmãos, a morte é uma realidade. E eu amo a palavra de Deus, porque eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Essa mensagem você não vai ver lá no jornal, aquele que todo mundo assiste na semana. Você não vai ver lá no Fantástico. Mas você vai ver aqui na palavra de Deus. Então, segunda consideração: morre o rico e morre o pobre. Terceira consideração, os irmãos estão comigo? Sabe qual é a terceira lição que Jesus está ensinando? É que todos nós vamos enfrentar uma eternidade. Todos nós. O rico, nessa história de Jesus, foi para o inferno. O Lázaro, ele foi para o céu. Então todos nós vamos enfrentar uma realidade. E sabe o que Jesus está ensinando? Que a preparação, preste atenção, um pouquinho mais baixo. Sabe o que Jesus está ensinando? Que todos nós vamos passar por uma eternidade, amém ou não amém? O que Jesus está ensinando, mostrando? Que a preparação não é lá, a preparação é aqui. A preparação não é quando você chegar lá, a preparação é agora, é aqui. Ninguém vai na hora dar um jeitinho lá, porque nós vemos aqui a palavra de Deus que o rico, ele tentou dar um jeitinho, mas não teve chance. Então a preparação, meu irmão, é aqui
aqui, é agora. Porque o momento que nós temos é esse agora. Nem os próximos 10 minutos nós não temos. E se, lamentavelmente, a tua hora chegar, aonde você vai viver a sua eternidade? Bata a mão no peito e diga: a preparação é aqui, minha alma. Olha só o que vai dizer o versículo de número 22. Coloca para mim, Bianca. Bianca, não, Monique. Aí Jesus vai falar: aconteceu morrer quem? O mendigo e ser levado pelos... Olha que palavra linda. E ser levado pelos... Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença da pessoa que serve a Deus. Lázaro, que foi ajudado por Deus, olha a diferença. Quem que veio buscar ele? Os anjos. E o que não servia a Deus foi sepultado. Há uma palavra de Deus para alguém nessa noite que precisa ouvir essa verdade. Amém? Ou não? Isso pode falar pelo Espírito Santo? Às vezes você fica questionando Deus: Deus, por que aconteceu? Deus, eu estou ferida, eu estou machucada. Deus, eu não aceito. Sabe o que Deus está falando para você? Fica tranquila, porque ela foi levada, foi pelos anjos do Senhor. Meu irmão, fica tranquilo, porque o Senhor está falando. Foi igual Lázaro, morreu na presença de Deus. Então nessa hora está no descanso com o Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Os anjos vieram buscar. Você é servo de Deus? Aí, Joel. Cadê os servos de Deus? Todo mundo, nós sabemos, eu preguei terça. A morte não é um fim para o crente. Ainda que ele morra, os anjos vão vir buscar eu e você. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então, levado pelos anjos, saiu de Abraão, e o outro morreu e foi sepultado. O que será que aconteceu com o rico? Versículo 23. Aonde ele estava? Onde ele estava, igreja? No inferno. Estando em... Quem não serviu a Deus, quem foi o Deus da sua própria vida, para onde foi? Estando em tormentos. E aqui eu tenho que explicar para os irmãos. Esse inferno, talvez na sua Bíblia, está escrito Hades. Hades, H-A-D-E-S, Hades. Esse inferno ainda não é a morada final. Porque o livro de Apocalipse nos revela que lá, após o juízo final, está preparado um lago de fogo e enxofre. E sabe quem vai ser lançado nesse lago de fogo e enxofre? Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos aqueles que seguiram Satanás. E o pior, esse inferno aqui vai ser lançado no lago de fogo. Então, se estava ruim para o rico, a situação vai piorar. Vou fazer uma pergunta aqui despretensiosa. Já falou não? Tem alguém que quer ir para lá? Quem quer ir para o céu da glória a Deus? E o interessante ali vai dizer que ele, estando no inferno, em tormentos. Quando você pensa na palavra tormento, você lembra de coisa boa? Pensa no tormento que você já passou talvez na sua vida, um dia ruim, sei lá. O inferno é 1 bilhão de vezes pior. E aí vai dizer que ele estando em tormentos. O que ele fez? Levantou. Diga, levantou os olhos. Diga mais forte, senão eu vou pedir que você fale por mão da direita e da esquerda, viu? O que ele fez, igreja? Levantou os olhos, né, Danilo? Danilo deu até uma risada ali. Ele levantou os olhos. Sabe o que Jesus Cristo está ensinando aqui? Que a morte não é o fim. Você já viu gente que falou que a morte é o fim? Quem já ouviu isso? A morte é o fim. Aqui Jesus está falando em uma outra versão, Robson, ele vai falar que ele abrindo os olhos. Ou seja, ele ficou desmaiado? Ele ficou dormindo? Ele ficou inconsciente? Levantando os olhos. Então Jesus Cristo está dando um ensinamento para mim e para você, que a morte
morte não é o fim, mas se preocupa com a tua eternidade, porque é onde você vai passar a tua eternidade. Então Jesus Cristo está nos ensinando, primeira lição, que a morte não é o fim. Quer ver outra lição que Jesus Cristo está nos ensinando? Que às vezes a gente aprende errado. Você já viu aquelas pessoas que falaram, o inferno é aqui? Quem já viu? Olha aí, ó. Tem gente que fala, o inferno é aqui, meu irmão. Tem até uma religião aí que nem acredita no inferno. Mas quem já ouviu falar, gente, o inferno é aqui? Jesus Cristo está mostrando para mim e para você que o inferno não é aqui, não. O inferno é um lugar pior, inimaginável. Você quer ver outra coisa que a gente aprende errado? Eu até anotei aqui. Olha só que outra coisa que a gente aprende errado. Morreu, acabou. Quem já ouviu isso aí, ó? Eu via muito a minha avó falar. Morreu, acabou, né? Quem é ateu, cético, acredita nisso, que morreu, acabou. Mas igreja, é isso que Jesus está ensinando para nós? Jesus não está ensinando isso não, que não morreu, né? Não é isso que Jesus está ensinando, mas tem muita gente com ensinamento errado. Mas eu sempre fico com o que a palavra de Deus diz. Quem aqui fica com a palavra de Deus? Diga eu. Quer ver um ensinamento que nós aprendemos de maneira errada? Olha só, alma penada. Quem já viu isso? Fulano vai voltar. A Thalita até brinca comigo ali, ó. A missionária Thalita, a minha mulher. Levanta a mão, missionária. Os visitantes não te conhecem, ó. A missionária Thalita brinca comigo assim, ó. Ailson, eu faço a minha oração, que se for para alguém morrer, que seja você primeiro. Aí eu, por que, Thalita? Porque eu sei que se você morrer, você vai casar de novo. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para puxar o teu pé. Ela fala, então você tem que morrer primeiro, viu? É uma brincadeira, não é missionário, é uma brincadeira dela. E tem gente, irmãos, que acredita nisso. O que Jesus está ensinando para nós nessa história aqui? Que morreu, a alma, o espírito, ele tem um destino. E até nos versículos posteriores ele vai falar que existe um abismo, que quem está aqui não vai para aí, e quem está aí não vem para cá. Então esse negócio de alma penada, não, bata a mão no peito e diga, não existe. A igreja foi esperta agora. Quer ver a última coisa que nós aprendemos, nós ouvimos e aprendemos de maneira errada? Reencarnação. Então a religião aí acredita na reencarnação. A gente aprende errado. Eu fico com a palavra de Deus. Tem gente que acredita, Amanda, que vai reencarnar em uma borboleta. Você não gosta de borboleta, né? Tem gente que acredita nisso, que vai reencarnar, Robson, em uma borboleta. Tem gente que não anda de cavalo porque não sabe se está montando ali no Luiz, no Flávio. É um cavalo. Tem gente que tem medo ali de pisar numa formiga. Eu não sei se eu estou pisando ali no Flávio. É Flávio, pelo amor de Deus, não pisa. Tem gente, você está dando risada, mas tem gente que acredita firmemente. É isso que Jesus está ensinando para nós? Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus para nós. Esse para a gente, Monique. Isso, Hebreus 9:27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então bata a mão no peito e diga assim, é só uma vida. Diz aí, é só uma vida. E sabe o que o Espírito Santo está falando? Zela por essa vida aí, que é só uma chance. Aonde você vai passar a sua eternidade? É no céu ou é no inferno? Misericórdia, Amanda. Amanda chamando o Ailson para pregar. Não estraguei a festa, mas importa que eu pregue a palavra de Deus. Irmãos, olha só o que diz o versículo de número 24. Agora volta no 24. Então no 23, ele vai falar, volta no 23. Estando em tormentos, levantou os olhos e ele viu ao longe Abraão. Quem é Abraão nessa história, Stephanie? É a representação de Deus. Abraão nessa história é a representação de Deus. Então ele viu Abraão e Lázaro no seio de Abraão, bem tranquilo, no paraíso, no céu.
Entendeu? E o interessante, coloca no versículo 24, que olha só o que ele vai falar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro more em água a ponta do dedo. E me refresca o que é a igreja? Por quê? Porque estou atormentado em... Irmãos, aonde nós vamos estar na nossa eternidade? O Espírito Santo pergunta para você nessa noite: aonde a tua alma vai estar na eternidade? Você vai estar lá no céu, ou você vai estar em tormento? E aqui o interessante dessa palavra, os irmãos estão com o irmão Ailson? A Bíblia e Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu. Você sabia? Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que até o próprio céu. Era como que Jesus quisesse dizer para a sua igreja, que sou eu e você, falando assim: ó, não vai para lá não. Lá é um lugar terrível, lá é um lugar ruim, lá é um lugar onde você não vai ter paz. Por isso que Jesus falou mais do inferno até do que o próprio céu. Olha o que Jesus Cristo falou sobre o inferno. Coloca para mim, Morinho, lá no final, Mateus 25, 41. Olha o que Jesus vai falar: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Aí ele vai falar para onde que é: para o fogo. O inferno é um fogo. Você viu como essa semana está quente? Tá ou não tá? Eu tô de férias, mas eu tô 4 dias praticamente sem dormir direito, por causa do... Irmão, o inferno é 1 trilhão, 1 zilhão de vezes pior. Olha o que Jesus está falando: para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus... Então Jesus está falando nessa noite para mim e para você, que o inferno ele não foi feito para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode uma vez, Thalita? Deixa uma vez. Diga para essa pessoa: o inferno não foi feito para você. Isso. Olha só para quem foi feito o inferno: preparado para o diabo e seus anjos. Mas a igreja de Jesus, cadê essa igreja? A igreja preparada veio. A igreja eleita. A igreja que está no caminho que é Jesus. O que está preparado para você é o céu. Diga assim: o céu é o meu lugar. E é para lá que eu vou. Olha só o que Jesus vai falar, Mateus 13, versículo 42. Isso mesmo, olha só, que Jesus vai continuar falando do inferno. E lançarão na fornalha, fogo muito grande. Carol pregou nessa quinta-feira sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha. E ali haverá... Quem vai ter ali, igreja? Choro e ranger. Irmãos, o inferno é tão terrível que lá só vai ser choro, de tristeza, de abatimento, choro de dor. É isso que Jesus está falando. E sabe o que é pior? Esse choro, ele é 1 semana, Yasmin, é isso? Ele é 2 semanas, Robson. Não, ele é. E o que mais? Ranger de... Quem nos lembra ranger de dentes? Lá é um lugar de pavor, lá é um lugar de medo, lá é um lugar onde você não vai ter paz. Isso que Jesus está falando. Quem vai para o céu ainda, glória a Deus? Glória a Deus. Senti que esse glória a Deus foi mais forte. Aleluia! E olha só, mas a igreja vai para o céu, amém? Amém? E como que é o céu? Só um pouquinho só. Apocalipse capítulo de número 21, versículo 4, versículo 1 e 4. Para você dar um glória aí no seu lugar aí, ó. Olha o que João falou: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Olha que lindo o versículo 4. E ele, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda... E a morte já não existe.
já não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o céu é o teu lugar, igreja. Eu vou repetir, o céu é o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Ainda no versículo de número 24, volta no versículo 24, Monique, por favor. Olha só o que ele vai falar. Então clamando disse: Pai Abraão, você é um rico lá no inferno, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia. E ele ouviu 3 vezes o pai Abraão, que é uma representação de Deus. Ele ouviu 3 não, Sidney. Sabe o que significa? Que uma vez no inferno, o pedido de socorro não será atendido. Uma vez no inferno, não vai ter misericórdia. Uma vez no inferno, a chance acabou. E o Espírito Santo está falando com alguém: cuida da tua eternidade. Então, clamando, o que ele pediu aí? Olha só o que ele falou: Pai Abraão, manda que Lázaro pegue a ponta do dedo e coloque aqui na minha língua, para que eu tenha um pouquinho de descanso. Ali está dizendo para que eu refresque, porque eu estou atormentado. Irmãos, o rico, ele pediu um pouco de refrigério na língua. Ele não pediu, não foi um copo de água aqui, ó. Olha só. Glória a Deus, água. Não, água não é benção? É benção ou não é? Quando a gente, ano passado, eu fui retrasado, teve racionamento aqui em Guarulhos, nós ficamos aí 2 dias sem água. Não vou falar que foi o inferno, porque Jesus está mostrando que o inferno é uma coisa pior. Mas foi difícil ou não foi? Irmãos, ele não pediu, não foi um copo de água. Ele pediu, foi um descanso na língua dele. Irmão, esse lugar é terrível, não vai para lá não. Olha que benção aqui, eu vou até tomar uma água. E eu vou até orar para você, quando você for beber água, você lembre dessa palavra, pelo Espírito Santo. Obrigado aqui para o irmão aí, olha só. Atormentado, pedindo um pouquinho de água. E o pai Abraão vai responder, vai falar: não, não pode. Quem está do lado daqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá, porque tem um abismo. Irmãos, eu não quero ir para um lugar onde não tem água. Quem quer ir para esse lugar? Deixa eu ver. Só meu pai levantou a mão aí, ó. Você quer ir para um lugar onde não tem água, pai? Ah, bom. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo de número 22, é o último versículo que eu vou correlacionar. Olha só a diferença. Então, isso é João falando lá no céu. Então me mostrou o rio do quê? Da água brilhante como que sai do trono de Deus e do... Olha o que João está falando. Olha como é que é o céu. É para lá que você vai? Olha o que João está falando. Que mostrou, ele viu o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha tão glória a Deus. Enquanto um, lá na história, está morrendo de sede, enquanto um está pedindo um alívio na língua, o outro está no céu com água em abundância. Porque o lugar que você está indo não vai faltar nada, meu irmão. O lugar que eu e você está indo, que é o céu, você não vai sentir falta de nada. Enquanto um está com sede, lá no céu nós vamos ter água em abundância, porque essa água é Jesus. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite, se você crê. Eu quero profetizar que você e a sua família vão morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 26, para a parte final. E aí, o pai Abraão vai explicar: Ô rico, tem um abismo entre
para aí, quem está aí não vem para cá. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar nessa passagem? Que uma vez no inferno, você não sai nunca. Lá é um lugar onde você não tem como sair. Quantos anos é uma eternidade? Não tem como calcular, porque é eterno. Bata a mão no peito e diga: é eterno. Olha o que Jesus está falando. Uma vez no inferno não tem como sair. Irmão Ailson, qual que é o caminho para o céu, irmã Deilza? Que eu não quero ir para esse lugar não, Bel. Sabe qual que é o caminho para o céu? O caminho é Jesus, meu irmão. Vou repetir. O caminho para o céu, viu, irmã Silvana? Ela está ali assistindo. O caminho para o céu é Jesus Cristo. Você fazer o que Ele pede, obedecer a sua palavra. A salvação é pela graça, é um dom gratuito de nós, de Deus para conosco. Mas o caminho para ir para o céu é Jesus. Será que você está nesse caminho nessa noite? Ou você está igual o rico, fazendo aquilo que dá na sua telha, sendo Deus da sua vida? O caminho para o céu não mudou. O caminho é Jesus. E o rico estava lá no inferno. Você já morou em lugar ruim? Quem já morou em lugar ruim? Já morou? Deixa eu ver. Eu morei com a Thalita. Vou contar essa, vou missionária Thalita. Eu morei com a Thalita 3 meses na Rua das Pedrinhas. Quem conhece? A Rua das Pedrinhas. Irmãos, eu acho que eu vou falar que lá é um inferno. Não sei se alguém mora lá, mas eu morei 3 meses na Rua das Pedrinhas. Eu e a Thalita, a gente só conseguia dormir 2 horas da manhã, por causa das baladas, por causa da bagunça que tinha naquela rua. E o pior, eu tinha um vizinho embaixo, né, Thalita? Que também ele era uma negação na minha vida. Ele era uma pessoa que toda hora ia me combater. Era um vizinho ruim. Mas glória a Deus, que Deus me deu graça. Eu mudei daquele lugar, 3 meses depois eu mudei. Hoje eu já moro no meu apartamento, né? Graças a Deus, né? Mas eu tive a condição de mudar. Agora imagina quem for para o inferno. Vai ter condição de mudar? É para... Igreja, o céu é o teu lugar. É para lá que o Senhor Jesus vai te levar. Glória a Deus, aleluia. Vamos acabar, irmãos, em nome do Senhor Jesus? E a decisão, tanto para mim como para você, para ir para o céu, é hoje, meu irmão. Jesus está te chamando, é hoje. Não é daqui 10 minutos. Não é para você pensar, deixa para amanhã. Não, é só segunda vez, sabe? E eu paro. Diga para essa pessoa, a decisão é hoje. Aleluia, glória a Deus. E para eu acabar, versículo 27 e 28, Monique, por favor. Ele vai falar: Pai Abraão, eu te imploro que o Senhor mande Lázaro à minha casa. Que casa que é, igreja? Casa paterna. Porque eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro lá, Pai Abraão, porque eu não quero que eles venham para cá, porque eu estou num lugar de tormento. O lugar é tão ruim no inferno, que esse homem lá no inferno, ele não queria que nem a família dele fosse para lá, de tão ruim que o lugar era. E o pai Abraão, ele vai responder, né? Eles têm Moisés e os profetas. Presta atenção na palavra de Deus. Ele pediu ao pai Abraão: manda Lázaro ir lá na minha casa paterna. Casa paterna é a casa do Pai. Você está na casa do... Essa mensagem é para você, para mim, para você. E o pai Abraão está nesse momento, ó, estou falando. Não que eles têm Moisés e os profetas, mas o pai Abraão está falando: ó, no dia 20 de janeiro de 2024, eu estou enviando o Ailson para dar esse recado para a minha igreja. Não vai para esse lugar.
No versículo 30, ele vai insistir: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. O que o rico está falando para o pai Abraão? Deixa eu voltar. É isso que ele está falando. Deixa eu voltar. E voltar para quê, Robson? O que ele queria? Deixa eu voltar para pregar. Deixa eu voltar para falar do amor de Jesus. Deixa eu voltar para falar da glória do caminho do Pai, que é Jesus. Ele pediu uma segunda oportunidade. Irmãos, se eu e você nós temos vida, vamos falar do amor de Deus. Na nossa casa, no nosso trabalho. Eu vejo muitos jovens aqui, eu trabalho com jovens, eu sou professor, na sua escola, falar sobre Jesus. Porque lá no inferno, Robson, ele pediu uma oportunidade. Deixa eu voltar. Então eu e você, meus irmãos, vamos aproveitar as oportunidades que Jesus Cristo tem nos dado. Jesus Cristo, ele quer usar você. Diga assim: pode me usar, Jesus. Mas ainda assim, quando ele pede para voltar, o pai Abraão, ele vai dar o terceiro não para ele. Eles têm Moisés e os profetas. Que eles ouçam Moisés e os profetas. E como eu falei com os irmãos no início, essa é uma história que Jesus contou, que aconteceu. Quem crê em nome do Senhor Jesus? É uma história que Jesus aconteceu. E nesse momento, tem gente que está lá no inferno, pedindo uma oportunidade. Ah, se eu pudesse voltar. Ah, se eu pudesse voltar para os caminhos de Deus. Ah, se eu pudesse ir para a igreja para ouvir uma palavra e também ser canal de bênção. Nesse momento, tem gente lá no inferno ouvindo não do pai Abraão. Mas eu e você, nós temos uma oportunidade nessa noite. Olha, até um glória a Deus assim. Eu e você ainda temos uma oportunidade. Eu e você ainda temos uma chance. Irmãos, eu não quero ir para esse lugar. Alguém quer ir para esse lugar aí? Misericórdia. Eu já pregou sobre o inferno. Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão. Só para esses dois, tanto para Lázaro, que estava no seio de Abraão, num lugar de delícia, num lugar de descanso, tanto para Lázaro como para o rico, o destino deles já estava selado, já está selado. Mas o meu e o teu, não. O caminho é Jesus Cristo. E se Jesus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, não fica achando que é uma coincidência. Não fica achando que é obra do acaso. Porque como eu falei no início, essa mensagem, você não vai ver ela naquele jornal. A escola, eu estou lá. A escola não vai falar sobre isso. Dependendo do que você acessar na internet, também não vai falar. Só se você acessar lá o meu canal de pregações, que essa mensagem vai para lá também. Mas se Jesus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele está falando: eu me preocupo com a sua eternidade. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, O caminho para o céu tem nome: Jesus Cristo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? E essa nossa oração, Guilherme, vai ser uma oração em primeiro lugar de agradecimento. Porque a bem da verdade nós não merecíamos o céu. Essa é a verdade. Que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo se fez homem para inaugurar o caminho do céu para mim e para você. Vamos orar agradecendo a Jesus, porque Ele é o nosso caminho. E talvez você está distante aí do caminho de Deus. Você está ouvindo essa palavra aí nessa noite. Você está falando, essa palavra parece que aí o Espírito Santo tocou para isso, para falar comigo. Você sabe que é você. Vamos orar para agradecer? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor veio à terra, se fez homem,
morreu por nós e inaugurou o caminho para o céu. Jesus, se dependesse de nós, Pai, nós mesmos nada conseguiríamos, Pai. Se dependesse do nosso esforço, Pai, de nós mesmos, nós não alcançaríamos o céu. Mas nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos escolhido. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque por causa do Senhor, nós temos, meu Deus, a esperança de viver uma eternidade em paz. Abençoa esse irmão, essa irmã que está orando, que está falando com o Senhor. Tudo isso, Pai, para a tua honra, a tua glória. Igreja, continua orando. E você de olhos fechados nessa noite, eu queria falar com você. Você sabe que, você já até sabe o que eu vou até falar, mas você está distante do caminho de Deus. Você aí, no meio dessa pregação, durante ela, você até pensou: Deus, se eu morrer, eu acho que eu nem para o céu não vou. Você que está afastado de Jesus, você que ainda não tem um lugar para chamar de seu, ou você que perdeu a comunhão. O Senhor Jesus nessa noite está te chamando, não irmão Ailson, esquece do irmão Ailson, mas está te chamando para você vir aqui na frente, para reatar a aliança dele com você. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus?